Aleluia. Povo de Deus, graça e paz, queridos. Vem dizer ao nome do Eterno pela sua vida. Você é meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida. Vou deixar aqui rapidinho uma mensagem para quem gosta de Bíblia. Jeremias capítulo 1, seu verso de número 5. Apenas ali as primeiras frases do texto. Parte A. Porque antes que nascesses no ventre, é o que o texto diz, te conheci, ainda no ventre te conheci, diz o texto em Jeremias capítulo de número 1, verso de número 5. Te conheci, meu querido, Deus te conhece. Talvez a priori seja redundante dizer isso, claro que Deus nos conhece, mas Ele nos conhece na essência, no profundo. Deus te fez, te formou. Há uma diferença entre formar e criar. Formar, o DNA de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo interagiram na eternidade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1, 26 e 27. Mas criar a vida, o verdadeiro ser, o homem, ele é espírito, ele foi criado do sopro, o pneuma de Deus. Formar, Deus interagiu, DNA de Deus, na anatomia do homem, formou a sua estrutura. Mas criar foi a vida de Deus. Você foi criado de Deus. O homem só é vivo porque ele tem a vida de Deus, o Espírito de Deus no homem. A pneumatologia vai explicar isto. Quem quiser pesquisar dentro da teologia, tem essa ciência aí, pneumatologia, que vai falar sobre o Espírito de Deus. Mas Deus te criou, soprou em ti o fôlego de vida, o Espírito. Tudo que é existente tem uma base e precisa da sua base para sobreviver. Alguns vídeos atrás eu falei que a relva, as vegetações, elas precisam da terra para ter vida. Sem a terra, a vegetação ela morre, ela deteriora, ela deixa de existir. Os seres vivos, aquáticos, peixes, animais marinhos, sem a água, ele deixa de existir, porque a água é a sua base. O ser humano, sem a base que é Deus, o Espírito de Deus, ele deixa de existir. Por isso Salomão, no capítulo de número 12 de Eclesiastes 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o pó, a estrutura do corpo, volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Deus te fez, querido, te criou com propósito, de propósito e para um propósito. Isso é forte, vou repetir. Deus te fez de propósito, com propósito e para um propósito. Ele te conhece. Deus não tem uma opinião a seu respeito. Embora a Bíblia diz em Gênesis 1:8 que Deus dá a sua opinião sobre Jó. Em Atos 13:22, Deus dá a sua opinião sobre Davi. Mas Deus, ele não tem apenas uma opinião a nosso respeito, ele tem o diagnóstico da glória forte. Aprenda isso aí, meu irmão. Vai anotando aí. Deus não tem apenas uma opinião, Deus tem o diagnóstico de nossas vidas. E você, meu irmão, precisa potencializar ou colocar objetivos nos seus propósitos. Deus te deu a habilidade de que o mundo precisa. Vai aprendendo. Em determinada área da vida, a habilidade que Deus te deu foi e é necessária para aquela área, aquele ambiente, aquele recinto, aquele lugar. Deus te deu a habilidade de que o mundo precisa. Eu não sei a área qual é, o lugar qual é, mas Deus te deu a habilidade de que o mundo precisa.
Então dê responsabilidades aos seus dons, para que as suas habilidades, dê responsabilidades aos seus dons, para que as suas habilidades sejam utilizadas dentro das suas possibilidades. Faça aonde você estiver, do modo que você puder e tiver condições, com aquilo que você tem. Aquilo que você tem é para ser usado como você pode, no lugar que você pode. Entende, querido? Seu dom, sua virtude, a sua habilidade. O Espírito do Senhor me fez, te fez, e o sopro do Todo-Poderoso nos deu vida. Jó 34 e verso de número 7. Um verso de número... capítulo de número 32, se não me falha a memória, verso 7. Na verdade, o Espírito do Senhor me fez, o Espírito do Senhor me deu sabedoria, me dá inteligência. No 33, 7, o Espírito do Senhor me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, meu irmão, para finalizar, você foi criado com objetivos específicos da parte de Deus. Repito, você foi criado de propósito, com um propósito e para um propósito. Recebe nesta manhã essa palavra, irmão Gabriel, evangelista. Gabriel, para quem gosta de Bíblia, quero abençoar sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos, seus propósitos, intentos da sua alma, do seu coração. Eu quero declarar que Deus está no comando de tudo, meu irmão. Se Deus permitir, nós estaremos aprofundando numa live. Não sei, talvez essa semana eu tentei fazer, não consegui, mas vai sair lá no nosso canal. Eu te peço que nos apoie aí, nos ajude a ensinar a palavra de Deus, a compartilhar. Invista na vida de alguém, meu irmão. Não deixe de fazer a obra. Deus nos deu N formas de fazermos a obra. Deus quer te usar. Essa palavra é para você, varoa. Para você, varão. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Ele tem um diagnóstico. Ele te conhece. Ainda antes que viesse a existir do ventre, eu te conheci, diz o Senhor. Recebe essa palavra, irmão Gabriel, para quem gosta de Bíblia. Se você puder, se inscreve lá no nosso canal. Marca o sininho, compartilha, faça seu comentário. Deus abençoe. Deus no comando sempre.